Eu sempre digo que o domingo começa pelo cheiro. Lá em casa, o domingo tinha o cheiro do óleo na frigideira, do café que eu deixava mal passado porque ninguém gostava de ficar acordado até tarde me esperando, do açúcar queimado que eu derramava sem querer quando estava distraído olhando a janela. Era assim que eu sabia que os meus netos tinham acabado de acordar. O som do rodízio de pratos, uma risada abafada no corredor, o barulho de uma cadeira arrastando. Eu estava ali, de avental amarrado fino na cintura, mexendo os ovos com essa mão que já viu muitas sarjetas e muitos turnos na refinaria, pensando em quanto leite colocar no mingau do Mateu por causa daquela alergia que me fez aprender nomes de remédio que eu nunca tinha ouvido antes. Eu tinha minha rotina. Eu tinha eles. Leandro já era do tamanho de quase me alcançar o ombro naquela manhã. Valéria vinha com o cabelo ainda meio desgrenhado e o Mateu, esse pequeno impaciente, já batia o pé e dizia que queria ovo frito com gema mole. Eu brinquei que a gema era uma pequena estação de energia solar, que se esquentasse tudo ia iluminar a cozinha. Rimos. Essas pequenas bobagens me salvavam. Às vezes me pegava pensando, quem cuida de quem, afinal? Eles me cuidavam com palavras, com 2 braços que se jogavam ao meu pescoço, com desenhos colados na geladeira que valiam mais que dinheiro. E eu cuidava deles como dava, com tempo, com trabalho, com jeitinho de quem aprendeu a tricotar afeto entre uma conta e outra. Quando tirei a frigideira do fogo, a rádio do vizinho chiou uma vinheta baixinha. Eu não dei bola, já sabia o que os domingos reservavam. Futebol mais tarde, a novela, a vizinha pedindo açúcar. Abri a porta para colocar a sacola das compras no armário e antes que conseguisse desligar a luz da cozinha, ouvi um estrondo que não combina jamais com rotina. A fechadura explodiu, como se alguém tivesse socado 10 anos de silêncio na minha madeira. O som veio acompanhado por botas, vozes que eu conhecia apenas de filmes, vozes que batiam com autonomia e coragem, e nenhuma paciência para um avô de branco avental. Alguém gritou meu nome. Não foi a voz carinhosa de ninguém que eu conhecia. Era uma ordem, mãos onde eu pudesse ver. Senti um braço me puxar, fortes mãos me algemarem. A frigideira ficou a ver, fria, com o ovo esperando a faca. A cozinha se transformou num quadro partido. Na frente da minha casa, como se tivessem decorado um roteiro para um reality show qualquer, apareceu ela. Verônica, minha filha. 10 anos tinham passado desde o último beijo no rosto que ela deu antes de dizer que ia só dormir um cochilo na casa da amiga e que no dia seguinte resolveria as coisas. Eu a vi chegar com um vestido que não dizia nada da mulher que me deixara uma mala e uma história pela metade. Veio com uma equipe, um advogado de terno riscado que se comportava como se fizesse só favor ao mundo, um fotógrafo que pisou no capacho sem cerimônia, um homem que falou com a voz de quem monta a notícia. Ela não veio com desculpas. Ela veio com acusações. Este homem sequestrou meus filhos, disse ela, com a cara de quem entrega um roteiro decorado. Eles foram tirados de mim contra minha vontade. Aquelas palavras bateram em mim com um peso que não posso explicar. Não era só acusação. Era a forma como elas proferiu. Com a naturalidade cínica de quem acha que um papel, um advogado e uma câmera podem apagar uma década inteira de abandono. Por um momento eu achei que estivesse sonhando. Por um segundo achei que alguém ia rir e me contar que tudo aquilo era uma pegadinha. Mas as câmeras rodaram, e a voz das pessoas nas ruas veio como um coro. Gente que eu conhecia desde a infância olhou pela janela e me via ali, algemado, com o avental ainda amarrado. Leandro tentou se colocar na minha frente. Era tipo instintivo nele, como se tivesse nascido com um escudo imaginário. Valéria encolheu, pegou o cobertor do petmate e enfiou o rosto entre os braços. Mateu ficou tentando entender as vozes altas como se fossem trovões. Eu peguei no braço de cada um, como quem segura o que tem de mais precioso, e disse: fiquem dentro, me escutem. Não é fácil dizer uma coisa dessas para 3 crianças, quando a sua vida inteira parece desabar a 5 passos de distância. Eles me levaram embora. Na calçada, o fotógrafo registrou cada segundo. Vi o flash como um clarão que queimava memórias.
vi o meu nome escrito em manchete, em voz que fazia eco. No rádio do carro da polícia, alguém tinha a gentileza de já ter colocado a versão pronta. A cidade inteira parecia mais interessada em acompanhar o espetáculo do que em entender a história atrás da história. No meio daquele caos, eu não sabia se ria de absurdo ou chorava de raiva. Quem dera que fosse só raiva. A humilhação é algo que se instala devagar e depois vira o seu cobertor. Tem gente que guarda a humilhação para si igual a quem guarda um copo quebrado na geladeira, por costume. Eu senti os olhos de vizinhos, a boca das pessoas na rua, as opiniões formando um muro invisível. E por cima daquele muro vinha a voz de Verônica, firme, afiada, e a do advogado dela, Santiago Ledesma, que sorriu para as câmeras como quem dá o golpe final. Se essa história tá falando com você, fica comigo até o final. Se já viu coisas parecidas, se inscreve e diz de onde você tá assistindo. Preciso que vocês acompanhem. Não é por mim, é por eles. É pela verdade. Fui levado para a delegacia. Os passos no corredor soavam como batidas de martelo no peito. Tudo me parecia lente de aumento. O xadrez do piso, o corrimão frio, o som das vozes. Teve gente que cochichou, teve gente que apontou. A primeira noite na cadeia é uma tradição que ninguém deveria desejar conhecer. Não vou me alongar em detalhes que fazem mal. Posso dizer que o sono vem de duas maneiras: quando você está exausto ou quando o cansaço te engole para não sentir a dor. Eu fiquei acordado. Muitas horas. Conta que eu fazia era com o dedão na grade da cama, imaginando o rosto dos meus netos. Na televisão da delegacia, passando num canal qualquer, saiu aquela matéria gravada minutos após a invasão. Pai sequestrador, avô cuidador, a família dividida. E a voz do advogado dela explicando, com uma calma fabricada, como ele tinha provas e como a polícia tinha feito certo ao me tirar de casa. Existem testemunhas e indícios, dizia ele. Indícios. Palavra leve que se joga como se fosse pedra de vidro. Corta, mas não dá morto. No fim daquele dia, no mesmo corredor que eu descrevo, 2 jovens policiais trocaram olhares de quem estava apenas cumprindo ordens. Eu contei os azulejos enquanto alguém me explicou os meus direitos de forma mecânica. No punho da minha camisa, o bilhete que eu sempre deixava para os meninos pela manhã, faça a tarefa, se comportem, o almoço tá na panela, foi encontrado pela imprensa e distorcido. Bilhete de abandono. É surpreendente como uma palavra, tirada de contexto, vira sentença. E assim começaram a construir uma história em cima de pedaços meus. Lá dentro, conheci o chão da injustiça. Conheci o humor ácido de presos que então se permitiram ser, por alguns minutos, quem julga. Aprendi também sobre pequenos gestos que mantêm a dignidade. Um pão dividido, uma palavra de quem lembra de tudo que é humano. Não aceitei o papel de vítima sem voz. Não sou homem que se entrega fácil. Lia mentalmente os desenhos que os meninos colocavam na geladeira. Um sol torto, uma casa com janela de coração, olhinhos grandes desenhados por Valéria. Éramos isso, um pequeno mundo de papéis coloridos. Quando o defensor público Bruno cruzou a porta da cela onde me colocaram para uma conversa inicial, eu já sabia o seu estilo. Mão firme, meia voz de quem viu muita desgraça, mas sem perder o senso de justiça. Bruno me ouviu por quase 2 horas, anotando coisas que eu achava que ninguém ligaria. O nome de Verônica, o dia em que ela deixou as crianças, os pequenos documentos que eu guardava numa gaveta, recados de escola, BRs de vacina, uma foto amassada do dia em que eu levei Leandro para cortar o cabelo pela primeira vez. Disse a ele que eu não tinha feito nada além de criar meus netos. Já vi casos piores, falou Bruno, com aquele jeito de quem tenta ser otimista. Mas também já vi casos em que quem tem dinheiro tem mais voz. Temos que nos preparar. A voz dele era um consolo pro queixo. Eu não queria consola, queria justiça. Mas naquele momento, aceitei a mão que me ofereciam. Voltei à prisão com Bruno saindo pelas portas de madeira. Ele me prometeu que ia falar com um investigador, com alguém que pudesse ver por trás das câmeras. Eu acreditava no trabalho, mesmo sabendo que o sistema engasga com a verdade. O que me doía era ver os meus netos nas fotos, nos olhos de Valéria, na careta desajeitada do Mateu.
A cidade começou a crer na história que alguém havia criado para ela. As redes, fragmentos de rádio, um vídeo cortado numa edição que só buscava polêmica. A nossa convivência virou material de entretenimento. E foi assim que a memória me puxou. 10 anos antes, numa tarde de verão, Verônica apareceu na porta com um saco e o olhar quebrado. Ela disse rápido que precisava de um tempo, que foi só dormir na casa de uma amiga e que já voltava. Eu vi aqueles olhos claros, um pouco mais molhados que o costume. Havia pressa. Havia bagagem. Ela deixou os meninos comigo e foi embora. Deixou uma promessa enrolada como uma carta pobre. Ia resolver a vida e voltava. 10 anos. Eu não sinalizei para a polícia nenhuma. Nunca tive necessidade. Eu era pai demais para a polícia. Acabei virando mãe. A cidade inteira me chamava de o avô que criou os netos. Era um troféu que eu não queria exibir, só guardar. Passei noites vendendo a caminhonete que tinha como se ela fosse um pedaço de mim. Troquei jornada dupla. Aprendi a fazer o melhor feijão do bairro. Mudei o corte de cabelo para ficar mais velho e o suficiente para aguentar. Aprendi a amarrar o cabelo da Valéria, a dobrar as golas do Leandro, a preparar o remédio do Mateus sem as palavras técnicas. Ganhei rugas novas, alguns fios brancos e uma paciência que só quem cria sabe cultivar. A gente dá de si e nem sempre percebe o quanto deixou de receber em troca. Eu nunca reclamei. Fiz porque era certo, porque a coisa mais natural do mundo para mim era cuidar. As visitas de Verônica foram raras. Às vezes telefonava, outras vezes mandava uma mensagem que vinha rápida e fria. Tinha dias que a gente marcava um café e ela não aparecia. Eu guardava aquelas esperanças como quem guarda fósforos, para emergências talvez, quem sabe. E me acostumei com o vazado do silêncio. Aprendi a acalmar meus netos com histórias de como eu e a mãe deles corríamos juntos pelo parque quando eram pequenos, mesmo que essa história soasse mais como memória antiga do que como cena recente. Quando os anos vieram com o nome de provas, herança, documento, advogado, eu pensei que era invenção de filme. Não achei que Verônica reapareceria assim, de salto alto e com um sorriso que não procurava remorso. E mais estranho ainda, ela trouxe consigo a capacidade de transformar o passado em acusação pronta, como se tudo pudesse ser desmontado numa frase solta. Naquela manhã em que me tiraram de casa, ouvi de longe a notícia: reencontro conturbado termina em investigação. E antes que eu tivesse chance de dizer que aqueles meninos eram meus netos, alguém já havia plantado a semente da dúvida. No noticiário, o advogado dela descreveu eventos com a precisão de quem escreve roteiro e faz a plateia acreditar. Não fosse a presença do Bruno, talvez eu tivesse ficado só com as marcas do escárnio. Mas tinha Bruno, e depois a promessa do Vasco. Alguém que conheço desde os tempos de oficina. Um sujeito matreiro de nome Basílio que todo mundo chama de Vasco. Vasco não é polícia, não é advogado. É um velho amigo que aprendeu a caçar verdades no submundo das contas e dos recibos. Quando eu chamei pela primeira vez por telefone, ouvi a voz dele do outro lado da linha, seca, direta, com uma risada curta que dizia que eu estava me metendo numa guerra. Memo, falou ele, não briga sozinho. Primeiro paro num café e eu te conto o que posso fazer. Fazia sentido. Vasco é daqueles que quando vai atrás de algo não volta com as mãos vazias. Ele tem olho de quem percebe quando o dinheiro aparece do nada. E dinheiro apareceu na vida da minha filha, porque gente rica não costuma deixar parentes do nada, e nem reaparece do nada. Havia um fio invisível que eu não sabia puxar ainda, mas que sentia vibrar como corda de violão desafinada. Ainda na prisão senti o peso de uma outra coisa. Não sei se contei para alguém, mas o Mateu tem alergia. Tem uma alergia que assusta. Não que eu fosse gostar de usar a palavra assusta, mas é real. Essa condição nos obrigou a ter fichas, autorizações, remédios guardados sempre à mão. E, de repente, a capacidade de responder a uma emergência dessas parecia algo burocrático demais para ser resolvida entre grades. O medo de que alguém achasse que eu não cuidava dos meninos foi outro golpe que me deram. Porque cuidar não é só dar alimento,
é garantir que eles estejam vivos mesmo quando alguém resolve que as regras não se aplicam a um avô. No silêncio daquela cela, comecei a compilar uma lista mental. Testemunhas que poderiam confirmar tudo o que eu sei, professores que conheciam o roteiro de escola, os vizinhos que reparam quando Mateu coça, o bilhete que eu guardei rasgado e colado com fita, recortes de feira que se transformaram em justificativa, o recibo da venda da caminhonete que expliquei 1000 vezes. Mas lista não é prova, e era isso que me faz por dentro cozinhar como panela de pressão. No dia seguinte me deram a notícia de que a audiência preliminar teria um promotor presente e que a imprensa provavelmente estaria lá. Ouvi isso com a sensação de quem recebe um convite para atravessar o deserto. Bruno me falou com firmeza que eu devia manter a calma, que precisava de provas, de testemunhas, de narrativas que não se desmontassem com uma palavra. Eu concordei. Ele deixou uma folha no meu bolso com o nome de uma assistente social que havia trabalhado comigo quando as crianças foram registradas. Salvou um pouco de esperança. Quando saí da cela, a rua me pareceu menor. O sol batia na cara como se zombasse do meu sofrer. Vi Valéria pela janela da sala de visitas, com os olhos vermelhos, sussurrando algo que eu não entendi. Leandro estava cabisbaixo, tentando esconder o rosto. E o Mateu, sempre o mais corajoso, me trouxe um desenho com uma casa e escreveu o vovô casa, com uma letra torta. Peguei e guardei no bolso do casaco, como se fosse uma medalha. Aquele desenho me acompanhou. Se alguém me pergunta hoje qual foi o meu maior crime, eu diria: amar demais. E aparentemente isso ontem virou motivo para a prisão. A cidade toda tinha assistido o evento. Havia opiniões prontas, e elas circulavam como moscas. O meu nome aparecia em manchetes que não me representavam. A minha filha, com o advogado ao lado, oferecia entrevistas com um olhar que não pedia perdão, exigia reconhecimento. Por trás da roupa de advogada e do discurso, sentia que algo maior mexia as peças. Por que agora? Por que depois de 10 anos? O que havia mudado na vida dela para que ela voltasse com essa sede de retomada? Eu não aceitava a resposta fácil de abandono virou vingança. Não cabia numa fórmula tão pequena. Numa dessas noites, depois da prisão, quando Bruno já tinha saído e a cela mesmo assim estava calma, eu levantei a camisa e olhei minhas mãos. Estou marcado de trabalho. Calos, cortes de solda antigos, a pele que é mapa de minha vida. Pensei nas vezes que passei fome para comprar o remédio que o Mateu precisava, nas noites em branco por causa de febre. Pensei em quantas vezes a minha própria saúde ficou por último. E perguntei: a cidade inteira entende o que é cuidar? Eles gostam da versão fácil, e a versão fácil é sempre um prato pronto para o público. Foi ali que, pela primeira vez desde que me algemaram, decidi que não iria só esperar. Alguma coisa em mim acendeu. Não era apenas para limpar o meu nome, era para defender os 3 que me pertenciam, de um abandono que insistia em se apresentar como redenção. Telefonema após telefonema, cajado da coragem nas mãos, me vi ligando para Vasco com o número guardado na memória. Ele atendeu com a mesma calma de sempre. Memo, ele falou, sem surpresa, como se estivesse me esperando. O que você quer que eu ache? Quero saber de onde veio o dinheiro dela. Respondi direto. Se ela voltou por causa de herança, se veio por conta de algum fideicomisso ou promessa, eu quero ver. Não posso deixar que tirem os meninos do país, Vasco. Não sem resposta. Houve um silêncio do outro lado da linha, que soava como um cofre sendo aberto. Senti ali, naquela respiração de homem de cidade, que talvez eu tivesse puxado um fio que levaria a uma teia. Eu dou um jeito de ouvir alguma conta, disse ele. Não prometo nada, Memo, mas eu vejo se tem por onde entrar. A audácia de quem tem nada a perder começa com passos pequenos. E o meu primeiro passo foi aquele. Pedi ajuda a alguém que sabia buscar sinais, onde os outros viam apenas fumaça. Quando desliguei, a minha alma tinha uma mistura impossível de medo e combustível. Eu sabia que a próxima fase da história não seria só de cartas e testemunhos. Seria de procurar por papéis, por envelopes esquecidos, por fotos antigas. Seria ler entre linhas que outros preferiam ignorar. No quarto do fundo, onde os meninos dormiam, peguei o desenho de Valéria e um caderno com recados de escola.
Havia lápis espalhados, carrinhos, um ursinho de pelúcia sem um olho, que eu sempre guardava como testemunha de noites difíceis. Peguei tudo e coloquei numa sacola de viagem. Não era hora de sentimentalismo. Era hora de precaução. Se eles me tirassem a guarda, eu pegaria aquilo como prova de que éramos família. Não vou mentir. A ideia de correr atrás da verdade me deu adrenalina e também um frio que vinha do fundo da garganta. E pensar que o juiz, as câmeras, o advogado da minha filha achavam que um velho que vendeu a caminhonete para comprar o futuro dos netos iria recuar? Só por ingenuidade. Lembrava das minhas mãos sujas de graxa, do cheiro do diesel, de cada noite em que cobria a cama de Leandro com histórias de heróis meia-boca. Eu sabia lutar. Não com violência, não propositadamente. Sabia lutar com teimosia, com provas, com gente do meu lado. E essa teimosia, por ora, era tudo que eu tinha. No fim daquele dia que mudou tudo, sentei no banco do pátio da delegacia e olhei para a estrada. Vi carros passarem e pensei, eles passam e o mundo segue. Mas os meninos ficavam ali, no coração dessa estrada que a minha vida tinha se tornado. Respirei fundo, enxuguei o rosto com a manga da camisa e pensei em Bruno, em Vasco, no desenho de Valéria. A sensação era de que a tempestade havia apenas começado, e eu, no meio dela, tinha que aprender a ser farol. Quando me chamaram para a primeira audiência, eu entraria com as mãos limpas em público, com o coração cheio de memórias e com a cabeça cheia de planos. Não sabia ainda quais provas iriam surgir, nem se o envelope mostarda que um dia eu sequer imaginava que seria a chave para tudo iria aparecer. Não sabia que certas peças daquele quebra-cabeça iam se mostrar mais tarde, mas sabia que havia uma coisa clara. Eu não deixaria os meninos por mais um segundo, e qualquer que fosse o preço, eu pagaria. Quando desliguei o telefone do Vasco, algo dentro de mim ficou menos frio. Não porque eu tinha resposta, mas porque já não estava sozinho. E sozinho naquele momento era sinônimo de derrota. Comecei a entender que a história ia precisar de duas coisas que eu não tinha em excesso: paciência e coragem. A paciência eu tinha aprendido com horas de plantão, com filas para almoço, com a repetição das coisas pequenas. A coragem vinha do desespero de quem vê uma saída escorrer pela mão. Vasco apareceu 10 dias depois, no fim da tarde, como paletó enrugado e cheiro de café de posto de estrada. Trouxe no bolso uma pequena pilha de papéis que cheiravam a impressora e a tinta fresca. Ele falou pouco, como quem não quer que a alegria venha antes da hora. A vida dela começou a ganhar roupa de rico, disse ele abrindo o envelope surrado. E não é de hoje. Mostrou recibos, transferências, uma cópia de um extrato meio rasgado por um canto, com um nome de empresa que eu nunca tinha ouvido e um monte de cifras que me deixaram tonto de ver. Não vinha nome de herança direto, vinha de um caminho torto. Um fundo, depois um fideicomisso, depois uma transferência a uma conta que, por coincidência, estava ligada a uma administradora de bens. Não sou homem de banco, mas entendo quando o dinheiro aparece do nada numa vida que passou anos sumida, e Vasco entendia melhor. Ele lia esses números como quem lê o rastro de um animal noturno. Teodoro participou do esquema. Falou, de repente, como quem solta outra pedra. Paguei 2 cafés e o homem me contou mais do que devia. Esse sujeito sempre trocou favor por dinheiro. Está em tudo por aqui. Teodoro Guzmán era o vizinho que sempre me olhou com distância. Aquele que apareceu na audiência preliminar para dizer que eu era agressivo. O homem que no dia da invasão deu depoimento sobre uma briga que simplesmente não existira. Em tempos certos ele tinha palavra de ouro, em outros tinha preço. Vasco trouxe um comprovante de transferência pequena, uma espécie de ajudinha, que parecia ter ido para a conta dele na semana em que fez o depoimento. A pista era miúda, mas bastou. Com Bruno, alinhamos o que podia ser colocado na mesa de audiência: extratos, testemunhas e, se possível, uma prova que fosse impossível de desmontar com retórica bem polida. Bruno era um homem de poucas frases, mas quando falava, parecia remendar buracos. Ele me disse que já havia preparado um pedido formal para a perícia nas transferências e que iria requerer a quebra do sigilo bancário de certas contas.
Eu não entendo muito de palavras jurídicas, mas entendi o suficiente. Era preciso puxar o fio e ver a lã toda. As coisas mais importantes, porém, foram feitas por Leandro. O menino já tinha um quê de investigador. Quando a mãe voltou, houve uma conversa que ele gravou no seu telefone por simples instinto de proteger o que era dele. Não vou dizer que Leandro era expert em tecnologia. Ele só tinha o suficiente para apertar um botão e guardar uma conversa. A gravação trazia a voz dela, mais dura do que a que eu lembrava, e a voz de alguém do escritório, talvez o tal Santiago ou um assessor, e havia ali frases que, escancaradas, mostravam intenção. Não era só saudade. Havia cálculo. Havia fala de prazo, de assinaturas que resolvem rápido e de retirar os meninos do país. O coração apertou quando ouvi aquelas palavras pela primeira vez. Não era a mãe falando do jeito que eu lembrava. Era outra pessoa usando o nome dela para abrir portas. Não conte pra ninguém, disse Leandro, com a coragem de quem entrega um tesouro. Eu gravei. Fiz porque achei que podia precisar. Levei aquela gravação para Bruno, e Bruno forçou um meio sorriso, desses que tentam esconder que estão prestes a chorar junto. A fita, o extrato e um monte de recados do meu bolso formaram o tripé que a gente precisava. Mas ainda faltava o que para mim era a prova mais absurda, o sobre Mostarda com o documento que dizia que ela renunciava aos direitos parentais por uma quantia ridícula. Esse sobre eu não encontrara antes porque mal imaginava que alguém pudesse escrever a sua vontade numa folha tão pequena. Vasco, no entanto, tinha ouvido falar de um envelope deixado numa gaveta antiga, num apartamento onde ela tivera permissão para ficar meses atrás. Ele foi atrás e, com um jeitinho, tirou de um velho armário aquilo que parecia impossível, um sobre Mostarda amarrotado, com o carimbo do cartório e uma assinatura. A frase que mais me cortou era simples: renuncio, por valor simbólico, a todo direito parental. A quantia era tão pequena que qualquer pessoa com um pouco de senso entenderia. Aquilo não era legalidade, era mercadoria. Quando vi o documento, senti tudo e nada junto. Era lá que vê a prova viva de que ela me deixara com os meninos não por falta de afeto, talvez, mas por frieza, por cálculo. E pior, que agora, com dinheiro, ela queria apagar a própria história. O envelope Mostarda virou uma espécie de evidência sacramental. Guardamo-lo como quem guarda uma carta da família que explica uma traição. Eu o apertava no bolso como se segurasse a respiração dos meninos. Essas provas pequenas, quando se alinham, têm o poder de derrubar fachadas. Com as provas, a imprensa começou a mudar o tom. Não de repente, não como mágica, mas a narrativa que outrora me transformara em monstro começou a rachar. Com isso vieram ameaças e pressão. Santiago Ledesma, o advogado de terno riscado, veio com toda a sua habilidade de transformar coisas em fumaça. Ele fazia entrevistas curtas, distribuía trechos suados de depoimentos que buscavam fragilizar a nossa qualidade de vida para nos desqualificar como pais. Havia uma orquestra por trás. Mas a cada vez que ele atacava, Bruno e Vasco traziam outra carta. Um extrato, uma gravação, um recibo. A corrida ao aeroporto foi para mim um ponto fora da curva. Vou ser sincero, pensei que ninguém pudesse tirar os meninos do país sem que eu soubesse antes. Achei que o sistema não seria tão cego a ponto de autorizar passaportes ou transporte internacional sem perguntas. Mas descobrimos que havia uma tentativa em andamento para levá-los numa rota rápida, uma licença de viagem ou algo parecido, que sugeria que a mãe e o advogado planejaram embarcar com as crianças para um lugar onde as nossas chances de reverter seriam mínimas. E aí foi que eu tive uma escolha: esperar e ver o que a justiça lenta faria, ou passar para a ação. Não quero que ninguém pense que celebrei a decisão. Não fiz aquilo para ensinar ninguém a agir fora da lei. Fiz porque no instante em que soube, meu corpo tomou uma decisão que não era racional. Fui buscá-los. Levei comigo apenas o que pude carregar, e a cara de quem não tem mais ornamento. Peguei o carro que me restou, já sem a caminhonete, lembram? E fui em direção ao aeroporto. Leandro vinha comigo por dentro. Ele havia dormido pouco, respirou fundo e disse: "Vovô, se for para qualquer coisa, eu vou com você." Valéria segurou a mão dele e chorou. Mateu, que não entende teias de leilão e fideicomisso, botou na boca a tampa do seu ursinho de pelúcia. A corrida ao aeroporto foi uma sequência de nervos expostos.
Havia policiais, havia funcionários que só viam uma família em transtorno, havia uma fila. Eu me aproximei do guichê onde um homem conferia documentos e antes que eu pudesse sequer abrir a boca, senti 2 mãos me segurar o braço. Chegaram as ordens, os cartões de embarque prontos. Alguém reconheceu meu nome, talvez por causa das notícias, e ligaram para a delegacia. Em poucos minutos a confusão virou mais uma etapa do processo. Fui detido por tentativa de obstrução. Alguém diria depois que fora um erro de julgamento. Eu sei que foi o desespero de um avô que não sabia o que mais fazer. Os meninos foram levados por servidores com papéis assinados, e eu vi os olhos deles me acompanhando. Leandro prendeu a respiração. Valéria mordeu o lábio. Mateu agarrou o ursinho. A polícia foi firme. Tem algo muito humilhante em ver que as autoridades, às vezes, seguem uma folha sem perceber o deserto por trás dela. No entanto, aquela tentativa teve um efeito que ninguém poderia prever. Trouxe atenção para um possível plano de saída apressada. Ter sido preso por um impulso de desespero fez com que Bruno gritasse mais alto, que Vasco pressionasse os detalhes e que a justiça, olhando as peças diferentes, abrisse um pouco mais as portas da investigação. Há finais em que o erro tático leva a um ganho estratégico. Esse foi um desses casos. Mas paguei pelo meu desespero. Passei por constrangimento público outra vez. Essa humilhação não se conta sem as mãos tremendo. Também não conto para dizer que fiz bem. Conto para dizer que amo. A audiência do tribunal foi quente. Juiz Paredes era um homem de rosto marcado, de olhar que já cruzara muitos casos em que o mundo parecia se dividir em pretas e brancas, sem espaço para cinza. Havia gente na galeria, jornalistas com gravadores abertos, vizinhos com o rosto que não sabia se aplaudia e, claro, Verônica com Santiago ao lado, elegante como se cada gesto fosse ensaiado. Cheguei lá com o Vilaço, o sorriso duro de Bruno e as provas que tínhamos coletado. Vasco, esparso na plateia como um cão de guarda, ficou no canto mexendo nos papéis. O tribunal tem um som próprio, o ranger das cadeiras, o compasso do martelo, a respiração em suspense. Quando a nossa vez veio, Bruno pediu a palavra com aquela calma que me faz pensar em portas que se abrem. Ele apresentou o extrato, o recibo de transferência para Teodoro, a gravação de Leandro e, por fim, o envelope mostarda com a renúncia. Pediu que o documento fosse devidamente verificado e, como a ordem das coisas é lenta, o juiz determinou que fosse lido em voz alta. Senti a minha garganta apertar. A cada palavra do documento, o som da sala parecia diminuir, até que só ouvia a assinatura. O murmúrio correu como vento de chamas. Depois veio a gravação. Leandro, para quem já saiu do papel de criança espiã, entregou o aparelho ao assessor do juiz. A voz dela se ouviu naquele espaço sagrado do tribunal. A voz soou diferente, firme, calculada. Havia na conversa frases que agora não eram hipóteses. Falava de prazos, de acordos que garantem que ninguém vai contestar, de retirar as crianças para resolver questões fora do país. O juiz mandou tocar o áudio inteiro. Não havia silêncio que coubesse entre as notas daquela voz. E quando terminou, havia um peso impressionante no ar. Santiago tentou mover a sala com a sua retórica. Disse que tudo era interpretação, que a gravação poderia estar cortada, que assinaturas podem ser simuladas. Foi uma performance afinada. Mas havia provas documentais, independentes, que colavam as peças. O recibo de transferência para o vizinho que deu depoimento, o histórico das tentativas de saída do país e o sobremostarda amarelo, com o carimbo do cartório, dizendo palavras que ninguém ali poderia apagar, que ela renunciou a direitos por valor simbólico. O momento em que a fotografia veio à luz foi outro golpe. Havia guardada uma foto pequena, amassada, de um dia que eu guardava com culpa e ternura. A imagem de um bebê recém-nascido, embrulhado num cobertor, deixado na porta de alguém que confiara. A foto não era feita para enfeitar jornais. Era um registro de uma partida. Quando a foto foi projetada na tela do tribunal, houve um silêncio que é próprio de quem vê uma ferida e se cala. A imprensa que nos dias anteriores me transformara em monstro, agora dava sinais de esquecimento para a versão anterior. A narrativa da minha culpa passou a conviver com outra narrativa,
a de que a mãe havia renunciado, por escrito, a seus direitos, e ainda buscou voltar com argumentos que se sustentavam mais em dinheiro do que em afeto. Houve reviravolta. A exposição pública funcionou com o poder da luz. Pessoas que antes me viraram as costas começaram a questionar por que tinham acreditado antes sem ouvir. E o juiz, que não é cego à emoção, mas é obrigado a olhar para as provas, teve o cuidado de convocar uma perícia no documento e solicitar a investigação das transferências. O caminho não foi curto. Havia repercussões. Havia possibilidade de recursos. Mas a primeira sentença não podia ignorar a evidência que vinha juntando. A acusação de sequestro contra mim perdia a sustentação, diante de provas que mostravam renúncia e plano de retirada. O juiz decidiu, naquele momento, que minha custódia devia ser reestabelecida até que tudo fosse melhor apurado. Saí do tribunal com as mãos trêmulas, e não só de alegria. Saí com medo de que aquilo tudo fosse apenas uma trégua numa guerra maior. Verônica ficou arrasada em outra direção. Não era o choro de quem chora por saudade. Era de alguém cuja construção acabou desmoronando. O advogado dela, que antes se comportara como maestro do espetáculo, agora apelava para tecnicismos. Houveram chamadas, entrevistas, e a mídia fez o que sabe de melhor. Girou a lente. Teodoro, quando confrontado, falou demais, e dias depois veio a público que ele recebera pelo menos uma transferência que o relacionava ao plano. A sombra do pagamento comprometeu sua credibilidade. Já Santiago teve sua atuação examinada. Não vou aqui dizer que o mundo da justiça é limpo, sei que não é. Mas naquele caso, as peças caíram de tal maneira que, ao final, com paciência e trabalho, o sistema teve que ouvir outros sons além do que havia sido vendido pela manhã da invasão. Quando tudo chegou a uma espécie de conclusão, nenhuma conclusão absoluta, apenas uma vitória que trouxe alívio, senti uma mistura instável de alívio e dor. A cidade me viu não como monstro, mas como pai que fez o que pôde. A denúncia contra mim foi arquivada. Houveram, claro, processos à parte, investigações sobre perjúrio, sobre fraude documental e sobre possíveis compras de depoimentos. Eu não invento coisas que a justiça tenha de fazer. Só digo que o peso da prova empurrou o fio em direção a quem parecia mover as peças de fora. A Verônica foi instada a explicar o documento e a gravação. Não é bonito narrar a queda de ninguém. Não celebro que alguém tenha perdido reputação. Mas há hora em que a verdade precisa do seu lugar. Após a tempestade, veio o trabalho para reconstruir. Fomos ao cartório, ao banco, à defensoria. Havia decisões a tomar, blindar o futuro dos meninos. O fideicomisso, que aparecera como um fantasma na nossa história, foi transformado em proteção. Em conjunto com Bruno e um administrador sério, tomamos medidas para garantir que qualquer dinheiro destinado às crianças fosse aplicado para elas, não para quem viesse com intenções duvidosas. Não vou entrar em jargões. Apenas digo que arrumamos o que podia ser arrumado. Protegemos as crianças legalmente e financeiramente. Não fizemos nada de ilegal. Refizemos o que precisava ser refeito para que aquele recurso garantisse educação, saúde e um teto seguro para os meninos. Vendi a casa. Aquele lar carregava memórias demais. Não porque eu era covarde, mas porque casa guarda lembranças que às vezes machucam. Havia o som da quebradura da porta, o fosso das noites em claro e até o cheiro do feijão que eu fiz tantas vezes. Decidi que era a hora de virar a página e dar algo novo aos meninos. Menos tijolo e mais estrada. Com o dinheiro da venda e uma parte do fideicomisso garantido, comprei um motorhome. Pode parecer extravagância, mas para nós foi libertação. Era um espaço menor, uma casa em movimento e trazia consigo a possibilidade de respirar sem paredes que lembrassem dores. A vida no motorhome mudou nossos ritmos. As manhãs agora têm cheiro de mar quando paramos num camping que o Leandro escolheu, ou cheiro de terra quando decidimos ficar numa fazenda emprestada. Valéria plantou um vasinho de manjericão que cuida como se fosse um bebê. O Mateu aprendeu que a janela do motorhome é palco de observação de nuvens. Eu diria que a vida nos tornou itinerantes por escolha, e não por pressão. E havia liberdade em saber que onde quer que estivéssemos, as decisões sobre a educação e a saúde dele estavam protegidas. Não digo que foi fácil. Tivemos noites de chuva com goteira, trocamos lâmpada no meio da estrada, às vezes com raiva, e brigamos. Vivemos disputas por quem tomou a última fatia do bolo, por quem deixou um tênis no meio do corredor estreito do motorhome.
As pequenas coisas seguiram o curso natural. Mas havia mais leveza nas manhãs. Também aprendemos a viajar devagar. As estradas nos ensinaram histórias pequenas que viraram risos, mercados locais nos deram cheiros novos, e as noites com estrelas mais próximas trouxeram conversas que ficaram guardadas. O juiz Paredes, no final de tudo, disse algo que me marcou. A lei é feita por homens, mas a justiça precisa ouvir também o silêncio dos que cuidam. Não sei se ele quis dizer aquilo por mim, mas assumo a frase como uma espécie de bênção. Porque cuidar, no nosso caso, foi viver a rotina miúda que forma caráter. Foi fazer remédio aos prazos certos, foi estar lá para os trabalhos escolares, foi aprender a dobrar o cabelo de Valéria e a cozinhar o panquete preferido do Leandro. Foi também vender a caminhonete para comprar livro ou ficha de emergência. Tudo isso contou. Volto às vezes naquela cozinha que perdi. Lembro do cheiro dos ovos que deixei esfriarem no momento em que bateram a porta. Sinto o vazio daquele avental. Mas ensejo outra memória. As manhãs de motorhome em que Mateu, que tem alergia, dorme seguro no seu colchão com o remédio ao alcance. Em que Leandro me chama de chefe com sarcasmo e Valéria me dá um abraço que parece um pedido de desculpas pelo mundo. A família que escolhi é feita deles. A palavra família agora tem um som renovado. É quem fica e não quem promete. Muita gente me pergunta o que eu diria para quem passa por algo parecido. Eu respondo com o que sei. Não se cale quando tem peças. Não entregue tudo para a mídia. Proteja o que pode ser protegido. E digo também, o amor prático conta mais que qualquer retórica. Não é poesia. É café na hora certa, é remédio levado, é presença nas bibliotecas. Essas coisas contam quando o mundo tenta transformar tua vida em manchete. Não escondo que a relação com Verônica coube em outra prateleira. Tivemos conversas, encontros frios, e ela nenhuma vez veio com pedido que justificasse o que fez. Prefiro não detalhar muitos encontros. São feridas que tratamos entre adultos e advogados. O que importa é que minhas escolhas foram de proteger, e disso me orgulho. Protegi com provas, com papel e com o calor dos meses. E mais, aprendi a não permitir que o passado volte a mangar do futuro dos meninos. Hoje, quando o motorhome para e eu abro a porta, a minha rotina ganhou um novo cheiro. Óleo de motor, pão tostado, o barulho das rodas encolhendo. Leandro arruma a cama com a mesma cobrança que tinha com seu primeiro uniforme. Valéria pinta desenhos que colamos na parede do pequeno salão, e o Mateu, às vezes, me chama de capitão por causa da cadeira do motorista. Rimos, choramos menos juntos. E em noites de silêncio, eu coloco numa caixa os papéis que me representaram a guerra. Extratos, envelopes, gravações. Não para amarrar a mágoa, mas para lembrar que a verdade existe e às vezes exige luta. Se eu tivesse que resumir em uma lição, diria que a dignidade está nas pequenas coisas. Em segurar a mão de uma criança que acorda assustada, em dividir o pão com quem precisa, em não aceitar que a mentira vire lei. A vida nos deu um curso acelerado de resistência. Aprendi que a justiça, quando chega, não chega como um trem que passa. É mais como um nascer do sol numa manhã fria. Vem aos poucos, com luz que não queima, apenas revela. E sim, vendi a casa, comprei o motorhome, protegi o fideicomisso, reorganizei a vida. Não virei herói. Só fui um homem que fez o possível. Sei que há tons e sombras em toda a história. Essa aqui é a minha. E se você, aí do outro lado da tela, sentiu algo ao acompanhar isso, peço que compartilhe. Se essa história mexeu com você, curta e compartilhe para que mais pessoas saibam o valor de quem fica. Quero ouvir você também. Conte nos comentários se já viu algo parecido ou como cuidou de quem ama. A estrada é longa e as histórias da gente merecem ser ouvidas.